Shalom, shalom! Estamos aqui com mais um vídeo e desta vez para falar de um assunto tão importante, a dor do luto, como superar o luto. É possível superar essa dor? Mas antes mesmo de tratar deste assunto, eu quero dizer a você, convidar, melhor dizendo, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho, todas as notificações para você ser sempre avisado quando entra um vídeo novo aqui no canal. Aproveita, se você conhece alguém que está também passando por esta dor do luto, compartilha este vídeo, você vai estar semeando a palavra, aliviando o coração desta pessoa. Mas vamos olhar para a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre a morte, essa dor da separação. O homem, na verdade, no plano perfeito de Deus, ele não foi preparado para essa dor, porque no plano perfeito de Deus, o homem seria eterno. E Adão e Eva não enfrentariam a morte como precisaram enfrentar a morte do seu filho Abel. Não teriam que enfrentar a morte de outros da sua família e a própria morte. Mas assim, com o pecado, chegou a morte. E Jesus disse que este é o último inimigo a ser vencido. Então, por enquanto, nós ainda temos que lidar com esta dor. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que há vários tipos de morte. A morte que chegou no tempo certo, porque já a pessoa cumpriu o número dos seus dias, como foi o caso de Moisés. E eu gostaria que você abrisse comigo em Deuteronômio, capítulo 34. Em Deuteronômio 34, a partir do versículo 6, está escrito sobre Moisés, a morte de Moisés. Ele foi sepultado num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. E assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó e a todos seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Nós temos aqui uma morte, como o povo enfrentou essa morte, uma morte que chegou no tempo certo. Ele tinha 120 anos, ele morreu, ele nem perdeu a visão, como aqui está escrito, não foi uma doença, nós sabemos como foi, Deus mandou que ele subisse ao monte e ali ele morreu no tempo certo, uma morte não trágica, uma morte que o povo já estava vendo. É hora de Moisés morrer, Moisés está preparando Josué. Mesmo assim, mesmo diante de uma morte que todos estavam sabendo que em pouco tempo aconteceria, o povo sentiu muito. O povo chorou, não foi um dia, não foram 7 dias, 30 dias. E aqui está falando que depois de 30 dias, eles viram o legado de Moisés. A vida continua. E Josué se levantou no lugar de Moisés. Mas aí a gente volta para o versículo mostrando o que nunca mais se levantou um homem como Moisés, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com grande poder. Então nós vemos aqui a forma que o povo lidou com a morte. Chorou, pranteou, não negou a dor. Você não pode negar a dor. O pior erro no momento em que a pessoa está sofrendo a dor da perda é quando alguém chega do teu lado e diz, não chore.
É quando ela diz, não se entristeça. Deus não disse isso. Deus permitiu que o povo chorasse por 30 dias. Era uma convivência diária com Moisés. Eles tinham gratidão por Moisés. Moisés foi o canal de Deus para tirá-los do Egito. Moisés teve paciência com eles. Moisés intercedia por eles. Eles amavam Moisés. Eles tinham gratidão por Moisés. E Deus não mandou um recado. Gente, não chore. Não, Deus permitiu que a dor fosse elaborada, porque nesse período em que o povo estava chorando, eles estavam entendendo, nós tivemos um tempo maravilhoso com Moisés. Moisés deixou um legado, e o seu legado é Josué. Nós não fomos desamparados, nós vamos continuar, nós vamos entrar na terra prometida. Então, esses 30 dias foi o tempo deles elaborarem e eles se adaptarem ao novo tempo sem a presença de Moisés. Mas isso não apagou a lembrança de Moisés. Não é você esquecer, é você celebrar a vida da pessoa, enaltecer a vida da pessoa, mas elaborar essa dor. Essa pessoa não está mais comigo, mas eu vou reencontrá-la. Um dia eu vou reencontrá-la e eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu vivi com esta pessoa. Então nós vemos aqui que a forma de lidar com o luto não é dizer não chore, não se entristeça. Sim, é permitido chorar e por Deus. Foi Deus que permitiu o povo ficar 30 dias de luto. Agora, quando eu abro a palavra em Gênesis capítulo 37, eu já vejo uma forma diferente de lidar com o luto. E essa não é uma forma sadia. A forma sadia de lidar com o luto é sentir, chorar, é dar um tempo a você mesmo para você elaborar esse sofrimento, essa saudade que fica, essa dor que fica. Mas teve uma pessoa que não elaborou o luto, que foi Jacó. Jacó, ele recebeu a notícia mentirosa, mas ele recebeu a notícia de que seu filho José tinha morrido. Seus filhos levaram a roupa rasgada, manchada de sangue e disseram que ele tinha sido devorado por um animal. É uma morte trágica. Aí já é uma morte diferente da morte de Moisés. A morte de Moisés, ele já era avançado de dias, era algo que o povo não gostaria de viver, mas viveram e faz parte da vida, o envelhecimento e a morte. Agora José não, José era muito novo e foi uma morte não esperada, trágica, um animal comer. Tudo bem que era mentira, mas para Jacó era verdade. Um animal comer um jovem, estraçalhar um jovem, isso é muito trágico. E diante desse choque, diante dessa tragédia, Jacó, que acreditou nesta mentira, ele não elaborou o luto. Se fosse verdade, eu estou falando se fosse verdade, a forma de Jacó reagir prejudicou a ele e a toda a sua família. Então está escrito em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 33, e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Até aqui tudo bem. Até aqui a forma de reagir diante de uma morte é esta mesmo, é choro, é pranto. Eles rasgavam a roupa era exteriorizar o que estava no seu interior. No seu interior o coração estava partido, despedaçado, rasgado. Então eles mostravam no exterior como estava o interior deles. Isso fazia parte do luto. Colocar cinza na cabeça, rasgar a roupa, eram atitudes para exteriorizar a dor. E tudo bem até aqui, mas a forma que Jacó daqui para frente ele encara este luto é uma forma doentia. Está escrito aqui que ele chorou durante muitos dias, isso está certo. Versículo 35, todos os seus filhos, todas as filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar
pelo filho. E ele não se deixou consolar. E ele disse que ele permaneceria com este luto não elaborado até o dia da sua morte. Quando a gente continua vendo a vida de Jacó, a gente vê que isso literalmente aconteceu. Ele transferiu a insegurança para o seu filho Benjamim, então ele ficou agarrado a Benjamim, ele fez de Benjamim a razão da sua vida, e ele disse: se eu perder Benjamim, eu morro. E tanto que os irmãos, quando foram para o Egito, tinham muito medo e disseram, não sabendo que era José, disseram: não, nós não podemos trazer o filho mais novo, porque senão o nosso pai vai morrer. Então, toda a família ficou refém da dor de Jacó. Eu não estou entrando agora no mérito da falsidade dos irmãos, da traição dos irmãos. Eu estou falando, se fosse verdade, Jacó, ele lidou com a morte de uma forma doentia. Toda a família ficou girando em torno desta dor a vida toda. Todo mundo só falava nisso. Não, nosso pai, ele está totalmente desconsolado em relação à morte de José, e todo mundo tinha medo das reações de Jacó. Por mais trágica que seja a morte, nós precisamos entender uma coisa. As pessoas, primeiro, você está vivo e você não pode se enterrar vivo com essa pessoa. Você pode sentir todo o impacto da dor, mas você não pode se enterrar. Se você está vivo, porque Deus ainda quer que você faça alguma coisa. Segunda coisa, você precisa olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Porque senão você está dizendo, com este comportamento prolongado, este comportamento a curto e médio prazo é compreensível, mas prolongado, você está dizendo para as pessoas que estão ao teu redor: vocês não são importantes. A única pessoa que me importava, a única pessoa que era muito importante para mim é quem morreu. Vocês não suprem este buraco. Então as pessoas se sentem desvalorizadas. Foi isso que aconteceu com todos os filhos, todas as filhas de Jacó. Agora eu quero continuar olhando para a palavra para ver mais formas de encarar o luto. Aqueles que encaram o luto de uma forma sadia e outros que encaram de uma forma doentia, como Jacó. Então você já viu que encarar o luto de forma doentia é você prolongar o luto, fazer deste luto sem fim, porque o tempo do luto para cada um é diferente. Você vê que está escrito que José, lá em Gênesis capítulo 50, ele saiu com os egípcios com uma comitiva para enterrar o seu pai. E está escrito que quando ele chegou no local onde o seu pai pediu para ser enterrado, que José chorou muito durante 7 dias. E todo mundo que estava com José chorou muito durante 7 dias. Você está vendo que para um líder como Moisés, o povo chorou por 30 dias, José chorou por 7 dias. O tempo não é a importância, não, Moisés era mais importante do que Jacó. Não, é o tempo de cada um. Cada um tem um tempo para elaborar essa dor. Alguns elaboram a dor em 1 mês, outros elaboram em 2 meses, outros em 3 meses. Mas o que não pode é ser um luto sem fim, um luto prolongado, a ponto das pessoas que estão ao redor se sentirem totalmente não importantes. Agora eu anotei aqui alguns casos de luto na Bíblia. O próximo caso que eu quero falar para vocês é o caso de Noemi e de Ruth. As duas sofreram uma morte tripla. No caso de Noemi, foi a morte do marido e dos 2 filhos. No caso de Ruth, foi a morte do marido, do sogro e do cunhado. Foi trágico, em pouco tempo, não foram os 3 ao mesmo tempo, mas foram mortes sucessivas e foram grandes perdas. Elas viveram a dor do luto, viveram o desamparo, a insegurança financeira. É claro que essas mulheres choraram. Vemos como Noemi ficou deprimida, como até mesmo ela se chamou ela se autodenominou, ela trocou o nome por um momento e disse que ela era Mara, quando ela chegou em Belém, que ela era amarga,
por causa da dor, do impacto da dor. Uma mãe que perde 2 filhos, perde um marido, foi muita dor junto. Mas nós vemos algo em comum, tanto de Noemi quanto de Ruth. Elas entenderam que, a despeito da dor, elas precisavam viver, elas precisavam guardar na memória as lembranças destas pessoas, dessas 3 pessoas, mas elas precisavam reagir. E elas precisavam, no caso de Ruth, que era mais nova, ela precisava voltar a trabalhar, ou melhor, trabalhar, porque ela dependia do marido. E ela levantou, ela se afastou do caixão. O luto bem elaborado é quando você não vai esquecer nunca dessa pessoa, mas você precisa se afastar da paralisação, do desânimo. Você precisa pouco a pouco voltar a viver, voltar a fazer as coisas que você fazia, ou fazer novas coisas que você não fazia. Quando eu perdi a minha irmã de forma muito trágica, eu tomei 2 atitudes. Primeiro, como todo mundo, eu fiquei paralisada na dor, porque foi algo inesperado, de uma pessoa jovem e trágico. E diante dessa morte, eu fui analisar como que a cultura judaica elabora a dor. E eu vi que eles têm esses 30 dias de luto, onde que no dia em que a pessoa morre, as pessoas que chegam na sua casa, elas ficam silenciosas. Se a pessoa que está sofrendo a dor do luto quiser falar, elas ouvem e até falam alguma coisa. Se não, elas deixam, e é como se elas dissessem: eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui, mas não vou falar a coisa errada. E se você não quer ouvir nada, eu vou ficar silencioso, só estou aqui para te ajudar. E eles levam comida, porque sabe que a pessoa não tem condições emocionais nem físicas para fazer a comida ou para se alimentar. É uma forma sadia, e durante 30 dias eles fazem orações, mas eu fui ler as orações são orações exaltando a Deus, ou seja, fortalecendo o coração, deixando que Deus console o coração. Mas vamos continuar vendo os lutos da Bíblia. Já vimos de Moisés, já vimos de Jacó, já falamos sobre o luto de Noemi e de Ruth, que elaboraram a dor e voltaram, reagiram, voltaram a viver. Noemi saiu de Moabe e voltou para Belém. Ruth foi para Belém com ela, começou a trabalhar, refez a sua vida. Agora, eu queria dizer de uma outra pessoa. Quando eu penso em Davi ele enfrentou o luto várias vezes. Algumas vezes ele enfrentou da forma certa e outras vezes de uma forma doentia. Quando eu encontro Davi em 2 Samuel capítulo 12, é muito interessante. Eu gostaria que você abrisse 2 Samuel capítulo 12. É quando Davi enfrenta a morte do filho que ele teve com Batseba. E está escrito que Davi, enquanto a criança ficou doente, ele jejuou, ele chorou, ele orou o tempo todo. Quando ele soube que a criança morreu, ele teve uma atitude que muitos ficaram meio que surpresos, porque ele que estava em jejum, ele pediu para comer. E ele que estava chorando, ele se levantou. Então as pessoas falaram: peraí, enquanto a criança estava viva, você tinha esse comportamento. Agora que a criança morreu, você mudou, ou você faz o contrário? Então a resposta de Davi é muito interessante, como uma elaboração da dor. Olha o que está escrito a partir do versículo 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. E os seus servos disseram: que é isso que o Senhor fez pela criança viva? O Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Olha que forma sadia de elaborar a dor.
ele não negou a dor, ele chorou, ele sentiu o impacto, mas ele disse: eu não posso viver nesse luto para sempre, porque esse luto eterno, eu não vou trazer essa criança de volta. Eu vou morrer como esta criança, eu vou me encontrar com esta criança na eternidade, mas eu não consigo trazê-la de volta. Então não adianta eu ficar aqui desolado, desamparado. Gente, o que eu estou falando para você é que a dor do luto, sinta sim, Jesus nunca repreendeu. Olha, quando ele chegou na casa de Lázaro e Lázaro estava morto, ele não repreendeu Marta e Maria por estarem desoladas, desamparadas, chorando e até falando coisas que nem deveriam falar. Ele não recriminou, ele chorou também. Então Jesus, ele está te falando, chorar, tudo bem, fica triste, tudo bem, sentir este impacto, sofrer, tudo bem, tudo bem. Nunca fale, como eu disse, não chore, não, você daqui a pouquinho você vai encontrar, tudo bem, vai encontrar, mas a pessoa vai chorar, ela está sentindo a dor da separação. Deixa ela elaborar essa dor, deixa ela ter o tempo dela de se levantar, de se refazer. Este é o momento da dor, do impacto, do choro, do pranto. Mas aqui, você tem que pensar como Davi. Se eu ficar eternamente como Jacó, no luto, eu não vou trazer de volta a pessoa. Eu vou até essa pessoa, eu vou morrer como ela, mas eu não trago de volta. Então, precisa entender que o luto tem um tempo. Outra situação de Davi foi aqui também em 2 Samuel, agora no capítulo 19, ele enfrentando a dor de Absalão, da morte de Absalão. O povo tinha corrido, os seus soldados tinham corrido grande perigo, tinham vencido uma batalha. Quando ele soube da morte de Absalão, ele ficou tão triste, Davi ficou tão triste, que a alegria da vitória do povo, está escrito em 2 Samuel 19, se transformou em luto. Até que o seu comandante disse assim: como assim? Como que você não considera o seu povo agora está triste, porque você não está nem celebrando com eles uma grande vitória. Davi não precisava estar saltando, pulando, ele podia estar com a dor do seu luto e dizer: soldados valentes, que alegria saber que vocês venceram. Eu estou com meu coração partido com a morte do meu filho, mas eu quero dizer que vocês são heróis, vocês são valentes. Celebrar as pessoas que estão ao nosso redor, isso é sadio. E, como eu disse, mostrar que as pessoas que estão vivas são importantes. Mas você sabe por que Davi, quando na morte do filho que ele teve com Batseba, ele reagiu bem, ele soube elaborar a dor, e quando chegou na morte de Absalão ele não conseguiu? É porque ele tinha um sentimento de culpa. Isso acontece muitas vezes. O sentimento de culpa é porque ele ficou muitos anos sem falar com Absalão. E ele ficou com esse sentimento de culpa. Há pessoas que não conseguem ressignificar a sua dor, elaborar a dor, porque tem um sentimento de culpa. Eu deveria ter dito, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, a melhor forma de você poder lidar com isso, primeira coisa, antes que qualquer pessoa viva todos os dias como se fosse o último dia com todo mundo, fale o que você sente para a pessoa, fale que você ama, que ela é importante para você, faça boas coisas, não fique por muito tempo sem falar com alguém, refaça os teus relacionamentos, porque assim no momento da morte você não vai sentir aquele sentimento de culpa. Mas se aconteceu, não tem como mudar o fato. O que Davi deveria ter feito tá bom, eu fiquei sem falar com meu filho durante todos esses anos, mas eu fiz a coisa certa, eu não lutei contra meu filho quando ele usurpou o trono, eu me afastei sem lutar, eu não derramei o sangue do meu filho. Ele deveria colocar na balança e ver as coisas boas que ele fez por Absalão. E mais uma vez o nosso Davi, ele enfrentou a morte de Jonatas e de Saul, ele mostrou a nobreza
a nobreza do seu espírito quando ele sentiu o impacto da dor da morte do seu grande amigo Jonatas, mas ele sentiu também o impacto da dor daquele que o perseguia, do seu inimigo. Essa é a nobreza de Davi. Ele amava Saul. A despeito de Saul persegui-lo, ele amava Saul. Então eu quero agora, de uma forma resumida para você, falar alguns passos em relação... Eu teria muitas pessoas na Bíblia para mostrar para você sobre luto, mas eu quero ler uma frase para você e colocar 3 pontos para você superar, para você entender quais são os passos da dor e 3 pontos para você superar essa dor. Escuta o que eu vou falar. Toda perda dói. O impacto provocado sobre o indivíduo, família, devido à morte, é estressante, gera profundo efeito emocional, cria uma crise e você se desorganiza, se desestrutura e você vai precisar de um tempo para se adaptar a esse evento traumático da dor. E este tempo para se adaptar é chamado de luto. O luto, ele tem 3 etapas. A primeira etapa, que eu quero ler para você, é o momento do desespero. É a incapacidade de aceitar a realidade. É a negação do fato. É a raiva, às vezes, a agressividade. Às vezes a culpa de estar vivo. Ou dizendo, se eu estivesse lá, não teria acontecido isso. Essa é a primeira etapa de todo mundo no momento do luto. Segunda etapa, na dor, é um sentimento de confusão, de desamparo, de injustiça, de desesperança. Continua a dor e muito forte. A terceira etapa, você começa a ter consciência de que o seu ente querido não mais está com você. Você ainda lida com a tristeza, com a nostalgia, mas você está próximo ao 4º passo, que é o último. E o 4º passo, você passa por todas essas sensações de dor, mas você entende que você não tem o que fazer em relação a esse assunto, a não ser se levantar e procurar um significado. Eu quero dar mais uma vez o meu testemunho. Eu vi que para eu superar essas etapas da dor, eu precisava dar um significado. Então eu pensei naquilo que a minha irmã mais amava. E a minha irmã, ela amava Israel. E eu não entendia muito sobre Israel. Eu falei, eu vou trazer um sentido, eu vou estudar sobre Israel. E eu quero entender por que ela amava Israel. E eu quero deixar um legado, que o que ela faria em relação a Israel, eu quero fazer. E eu comecei a estudar, e no momento da sua morte, a minha sobrinha me deu a estrela de Davi, que pertencia à minha irmã, e eu comecei a estudar e a mergulhar, e de repente eu me apaixonei por esse assunto, me apaixonei por Israel. Eu comecei a levar grupos para Israel, a ensinar profecias mostrando o quanto Israel é o relógio do mundo, e assim eu dei continuidade a um legado da minha irmã. Essa é uma forma de elaborar o luto. Então, quanto tempo o luto dura? Depende de pessoa para pessoa. Você viu que há pessoas como José, que foi 7 dias, a nação precisou de 30 dias em relação a Moisés, e a forma de reagir também depende de pessoa para pessoa. A única coisa que todos nós precisamos é saber que o luto tem um tempo. Ele não pode ser eterno. A saudade sim pode ser eterna. O sentimento de tristeza esporádico, isso sim vai acompanhar você, mas não pode ser crônico e contínuo. Agora, eu coloquei aqui os passos que você tem que tomar. Eu repeti muitas vezes. Número 1, elabore a dor. Número 2, pense na eternidade e no reencontro. Número 3, celebre a vida da pessoa e valorize o tempo que teve ao lado dela. Tenha gratidão pelo que você teve e não ingratidão pelo que você não teve. E eu quero dizer para você que nós precisamos entender que Deus é o Consolador. A palavra Consolador
é aquele que carrega a parte mais pesada. Então deixa ele, neste momento, carregar a parte mais pesada da sua dor. Não fique mergulhado nesta dor sem tempo de saída. Você precisa sair hoje desta dor. Deixe o Senhor carregar a parte mais pesada. Ele pode te consolar, Ele pode te fortalecer e Ele pode te ajudar a se levantar, como Noemi e como Ruth. Eu espero que o Senhor tenha falado com você através desse vídeo. E se Ele falou, compartilha com quem está passando pela dor. E eu quero dizer, o Senhor é o Deus que te consola e que te fortalece, em nome de Jesus.